A gente vai estudar com vocês as fraturas de diversas partes do corpo. Depois vou abordar, dar uma pincelada em alguns fatores mais importantes, mas o slide de referência é esse aqui. O slide de referência já tem nada para vocês, de fraturas, a gente tipo de classificação, tipo de fratura como exposta, fratura fechada, fratura combinativa, os tipos de fraturas básicas aí, né? Aqui nós temos uma fratura, por exemplo, ó, que vocês têm uma interrupção na continuidade do osso. Isso é a fratura. Interrupção na continuidade do osso, que leva à incapacidade na transmissão de carga. Carga pode ser para o braço, para a perna, lógico que a carga de membros inferiores é muito maior. Fêmur, tíbia. Tem ossos que suportam mais carga que os outros. A fíbula suporta pouca carga. A tíbia é muito mais. Então a fratura da tíbia é muito mais grave. A fratura do fêmur é muito mais grave. Lógico que em membros superiores, você não vai ter a descarga de peso, vai ter os movimentos funcionais. Né? A descarga de peso é uma cadeia fechada que a gente usa muito pouco. Mas essa transmissão de carga vai estar dificultada ou diminuída devido à perda de integridade estrutural do osso. Esse é o problema. Tem que esperar o osso consolidar para você ter uma absorção de carga correta. Então, o que é o conceito de fratura? Bem simples. É a interrupção da continuidade do osso que leva à incapacidade da transmissão de carga devido à descontinuidade, à perda da integridade desse osso. Mas vamos tentar discutir alguns assuntos mais do que o conceito. Essa fratura, se olhando essa fratura, o que vocês acham? Essa é uma fratura que vai para a cirurgia, é conservador, vai para a cirurgia. Ou que tipo de cirurgia é feita? Só para a gente começar a raciocinar, assim, para ver a ideia que vocês têm, né? Porque logo depois dessa aula, a ideia que vocês vão mudar muita coisa, né? Mas que ideia que vocês têm dessa fratura? Cirurgia. Mira de fixar aqui intermedular. Porque não dá para colocar um fixador externo na região. Tem que ser algo mais interno, como o Arthur falou. Então essa é uma fratura que vai para a cirurgia, então. Aí já estamos discutindo assim, se vai colocar fixador externo, tem que intermedular, se vai colocar intermedular. Então vai para a cirurgia. Então a maioria acha que vai para a cirurgia. Sim. Principalmente no fêmur. Não, no caso é bem bom, local. É o local. Separou as partes Se nossas. fosse em outro local, Se fosse com mais. essa mesma característica, ia para a cirurgia ou não? Mas Se não fosse o fêmur, que a pessoa intercapando que fosse o rádio, fosse a una, fosse o úmero, Talvez não. Eu creio que talvez esse tipo de fratura, independente do local, vai para cirurgia. Porque ele tirou, tipo assim, afastou uma parte nossa da outra. Do jeito que tem uma cirurgia para Parece que tentar novamente. pode ser que tenha estilhaço também, né? Do osso ali. Aí As precisa ideias que tirar. estão jogando são ideias interessantes. Agora, só para entender um pouquinho mais, que eu queria discutir mais isso. Toda fratura que tem desvio, ali tem desvio. Tem desvio, geralmente vai para cirurgia. Você pode reduzir, colocar no lugar, mas se ela tem desvio, muitas vezes não vai consolidar perfeitamente. A pessoa pode até não ir para cirurgia. No caso do outro local, por exemplo, do idoso, que não pode fazer uma cirurgia, porque o risco de morte é grande, pelo fato de ter uma condição cardíaca boa, condição respiratória boa. Então, geralmente, na maioria dos casos, a fratura com desvio, igual aquela aí com desvio, vai para cirurgia. Tá? Fratura com desvio. Outros tipos de fratura tem que ir para cirurgia, combinativa em muitas partes, né? A gente vai discutir isso aí em outro tempo. Então nós temos mais tipos de fraturas. Observe. Vamos lá, fraturas próximas ao platô tibial. Fratura de platô tibial, fratura de patela, é muito comum em acidente de moto. A pessoa cai e bate o joelho no chão. Né? Ou o idoso que cai da própria altura, cai com o joelho no chão. Então, a fratura de platô tibial é uma fratura complicada. Então, você tem que refazer esse platô, que é essa base. O ortopedista vai falar, olha, foi difícil esse cirurgia, eu tive que refazer essa base toda. Ou às vezes, quando é combinativo em muitas partes, é difícil organizar esses ossos. Tá? Então, estou usando mais uma fratura aqui para vocês, que é uma descontinuidade nesse tecido ósseo, que vai dificultar a absorção de carga, lógico, vai gerar dor, edema, né? Processo inflamatório, limitação da ADM, limitação de força, função, tudo que a gente já aprendeu nas outras áreas. Ombro, procurando pulmão, quadril, joelho, tornozelo, né? A gente vai ver na coluna. Aí tem a classificação aqui, ó, que a ortopedia usa muito, mas vocês têm que saber detalhes aqui, mas vai ajudar vocês um pouquinho a entender as fraturas.
fraturas em várias classes. A1, A2 e A3. Dentro da A1 tem 3 subdivisões, da A2 e da A3 também. E tem B1, B2, B3, C1, C2 e C3. São várias divisões. Isso aqui quem tem que saber muito bem é o ortopedista, para saber qual destino ele vai seguir aí na cirurgia, né, ou no tratamento conservador. Mas vale dar uma pincelada com vocês, antes de começar a falar da área mais específica da fisioterapia. Então, uma classificação aqui em A1, A2 e A3. Lembrando que A1, A2 e A3, só repetindo para vocês aqui, ó. A1 tem 3 subdivisões, estão vendo? A2 e A3. A gente não vai entrar em tanto detalhe assim com vocês. Mas vamos tentar compreender um pouquinho da A1 aqui, ó. A1, vocês observam, ó, que tem uma angulação de lesão um pouco menor. Aqui já tem um desvio mais pronunciado e um afastamento maior. E aqui mais ainda. Então essas são as classificações aqui com relação à angulação delas, né? Aqui menor que 30 graus, aqui maior que 30, certo? Então angulação. Então, devido ao desvio e à angulação, pode ir para um tipo de cirurgia ou outro. Então o médico vai observar através do raio-x, da tomografia computadorizada, do exame que ele escolher, para ver se vai destinar um fixador externo, um pino intramedular, uma placa, um parafuso. Aí ele vai decidir para a opção mais adequada. Ali tem a divisão em A1, A2 e A3. Lembrando que A1 tem mais 3 subdivisões, A2 também e A3 também, mais 3 subdivisões. Tá? Vou voltar aqui daqui a pouco, para vocês compreenderem. Aqui a B. Aí eu pergunto para vocês, qual que é mais grave? O grupo A ou o grupo B? Deixa eu falar nada sobre isso, né? Pelas imagens, o grupo A é mais grave ou o grupo B? B. Dá bem claro que o grupo B, ó, tem mais focos de fratura e mais pedaços de osso, entre aspas, né? Então, é uma fratura que você, para você reconstruir isso aqui, ó, para o médico reconstruir, vocês acham que é mais fácil reconstruir isso aqui? Ou reconstruir esse aqui? Então, para reduzir aqui, ó, apesar de ter afastado, se você. É lógico que tem que ter crescimento ósseo, né? Se perdeu substância óssea, muitas vezes o paciente tem que ficar em tração. Ele fica na tração, aí o osso chega pertinho, afasta mais. O osso chega pertinho, afasta mais. Por quê? Para ele não perder massa óssea. Uma perna ficar menor que a outra. 2, 3, 4 centímetros. Às vezes o paciente tem que ficar na tração muito tempo. Ele perdeu substância óssea. Então deu para ver que aqui, ó, é uma fratura em mais partes. E quando ela é em várias partes, a gente chama de fratura cominutiva. Em muitas partes. Então é mais difícil refazer tudo isso. Unido disso aqui. E lembrando, ó, olha a gravidade. Olha como a B1 é grave já. Olha que a B2 também é grave. Mas ali, ó, mais grave é o afastamento ósseo. Perceberam? Então, vamos fazer a divisão. A A seria menos grave, é isso? A B é mais grave. E quando vai caminhando para A1, A2, A3, B1, B2, B3, vai ficando mais grave ainda. Então, qual seria a mais grave dessas todas até agora? A B, 3. E a menos grave? A A1. Correto? Mas tem sua gravidade, claro. Olha a 1 aqui. Vamos voltar na 1. Eu já fui para C. Nossa. Eu já fui lá para C, fui lá outra. Você. Então, a 1 aqui, ó. Essa aqui. Aqui tem um afastamento maior, vocês perceberam? E aqui é um afastamento maior ainda, não foi? E observe que as não tem tanto desvio. E o não tem tanto desvio. Mas tem, não tem? É cirúrgico. Lembra do desvio? É cirurgia. Olha B. Mais desvio, isso aqui é incontestável. Não tem como você refazer isso aqui com conservador. Você não chega a pensar. Na A, às vezes pensa. Aqui nem pensa em não fazer cirurgia. Agora aqui, ó, já pode se pensar. Que casos? O ideal é cirurgia, não é? Mas que caso? O paciente não tem condição de saúde, ele pode morrer, risco de óbito. Qual que é melhor? Ele ficar com uma sequela óssea, não ficar com o osso totalmente consolidado e a óbito. O médico vai querer arriscar uma cirurgia dessa? Com certeza não. O médico vai querer arriscar pelo nome dele, mas principalmente pela vida do paciente. É algo muito importante, não é? Infelizmente, é a escolha que tem que ter, não é? É uma escolha difícil, né? Eu já atendi paciente que, por exemplo, o médico fez conservador, o fisioterapeuta fala,
o braço dela ficou torto. Não, ficou torto porque não tinha outro jeito. Porque o médico, a paciente tinha 95 anos. Aí a família ia perguntar para mim, ele fez errado? Não, não fez errado. A opção dele foi a mais sensata, porque ele achou que sua mãe não conseguiria ir para uma cirurgia. O bracinho dela ficou torto ali, mas ela tem função normal e infelizmente ficou torto. Ela caiu, né? A senhora de 95 anos, não dava para ir para a cirurgia. E a ação dela era até boa, mas o risco é muito grande. Vocês entendem? Então, não é uma coisa exata, mas se der a lógica, vai para a cirurgia. Perfeito? Então a gente tem que analisar muito bem o trabalho do médico. Pode ter erros médicos? Pode. Claro que pode. A opção errada? Pode. Mas tem que ter bom senso também, tá? Tem que ter muito critério em relação a isso. E quem vai fazer cirurgia é o médico, não somos nós. Né? Cabe a nós o quê? Tentar fazer o melhor possível para o paciente recuperar dentro daquela condição. Agora aqui, ó. Tá difícil compreender que essa aqui é muito mais grave do que a B também? Até essa aqui eu compreendo, ó. Muitas partes, tal, essa aqui. Mas essa aqui parece que não. Ó, o tanto que teve torção óssea aqui, ó. Em dois segmentos diferentes, tá vendo? Isso aqui, ó, é uma classificação que eu estou dando para vocês. Para vocês, quem quiser investir mais e ler um pouquinho mais, é interessante. Mas eu não vou cobrar isso aqui em prova, não, já aviso. Porque isso aqui é parte do médico ortopedista. Eu não vou cobrar essa classificação de vocês, mas é bom que vocês conheçam, tá? É bom que vocês conheçam. Tem coisa que é mais da nossa área, mas conhecer isso aqui, estudar um pouco mais, de repente ajuda vocês a trocar ideia com o médico. Ah, a fratura foi tal tipo, né? O médico gosta disso porque ele vai compreender que você entende do assunto e vai ter mais confiança. Às vezes a gente vai conversar com o médico, muitos são bem abertos. Eu conversei com vários médicos da área, ó, não tem jeito aqui, ó, esse trator tibial aqui, ó, foi um acidente grave de moto, vamos refazer, isso aqui foi difícil demais. Por isso que o joelho dele está rígido desse jeito, mas vai com cuidado, mas vai forçando aí. Ele vai sentir dor, mas essa conversa é importante. Você tem que ter segurança. Olha, eu tenho que forçar, tá doendo e tal, fratura, muitas vezes você tem que conviver com a dor. Isso tem que saber o limite de também não forçar demais. Pode gerar lesão tecido. Então, é complicado nesse sentido. Mas você tem que forçar, você vai chorar de dor às vezes, em algumas situações, mas tem que forçar. E outras vezes você não vai ter que forçar. Então não é uma ciência exata ali, mas você tem que ter bom senso e às vezes tem que conversar com o médico sobre o assunto. Como é que foi? Tem casos, gente, que tem que ir para a mesa de cirurgia, dar anestesia e forçar para dobrar o joelho, flexionar o joelho, para dobrar o cotovelo, flexionar o cotovelo, porque ficou rígido. Tem erros? Tem. Às vezes não indicou para a fisioterapia, ficou mais de 1 mês e meio, 2 meses sem fazer a fisioterapia. A gente tem paciente aqui na escola aqui que ficou, não conseguia vaga em lugar nenhum, chegou para a gente com mais de 1 ano. Só que é punho é mais fácil de trabalhar. A gente está recuperando, porque já tem aqui, ó, quase completo. Mas a flexão está complicada. A gente já falou para ele, ó, eu não sei se você vai ter flexão completa, mas vai dar para você fazer tudo no seu dia a dia, não vai ter limitação, mas assim, limitação de ADM você vai ter. Agora, de função, que é o mais importante, não muito. Tem acidentes mais graves, lesões mais graves, que a pessoa vai ter um certo grau de sequela. Infelizmente, sim. Tá? Ou por não ter feito o tratamento correto também, né? A cirurgia pode dar errado também, claro, mas, na maioria das vezes, de repente, pela gravidade do problema. Tá? Então, aqui vocês estão vendo que a C1, ó, grave, C2 e C3. Ó. Essa é a mais grave, olha o tanto de segmentos que Esse seria um esmagamento, algo do tipo? Não chega a ser esmagamento, mas é uma fratura conjuntiva, né, em várias partes. Professor, nesse caso aí tem que fazer prótese? Não necessariamente. Muitas vezes ele vai ficar muito tempo imobilizado, o médico consegue ouvir tudo ali, né? E ele vai ter que ter um tempo de descarga de peso ou para voltar a ter uma atividade normal maior, vai demorar mais tempo. Se for idoso, então, né? Mas isso aqui geralmente é indivíduo jovem, porque é trauma de alta energia, um acidente de moto, uma queda. Aí qual que é a vantagem? O indivíduo é jovem, Recupera rápido. aí ele recupera mais rápido. E agora, gente, pode ficar com sequela, a perna mais torta um pouco, não totalmente alinhada, pode ter perdido também substância muscular também, não só óssea, aí depende, tem que analisar caso e caso, né? Então aqui uma variação mais fácil para a gente, que a gente usa mais. São tipos de fratura. Simples, complexa, multifragmentar e segmentar. Então, muito bem entender. Simples, aquela fratura, gente, tem um traço de fratura só. Tem um traço de fratura. Muitas vezes, a fratura simples, o tratamento vai ser o quê? Conservador. Gesso usa muito pouco, mas tala, né? Ou imobilizar e não mexer. Certo?
Quer fratura que colocou a botinha no tornozelo? Certo? Quer fratura de costela e depois só deixar o indivíduo em repouso e dói pra caramba, né? Um mês ele vai sentir dor, vai virar na cama e tudo, mas a costela está ali, a fratura simples. Mas pode ter atingido o pulmão, pode ter atingido o baço, pode ter atingido o diafragma, né? Costela é complicado por isso, certo? Simples, geralmente só com imobilização. Tratamento conservador. Fratura complexa. Aí ela envolve um grau de rotação, algum grau de desvio, né? Essa é a fratura mais complexa. Essa complexa vai para a cirurgia. Desvio, rotação, e você tem. Fratura multifragmentar. É aquela que você vê em muitas partes das imagens ali. Multifragmentar. Em várias partes. E a mais grave delas é a segmentar. Pega todo um segmento. Pegou quase todo o fêmur, quase todo o rádio. Foi praticamente o osso inteiro. Isso é muito raro, né? Muito raro. Perfeito? Quem for trabalhar, e vocês alguns vão trabalhar, o GOL, o Hugo, né, o Hospital Samaritano, o Hospital Santa Lúcia, Campinas, o hospital tal, é trauma. Quem vai trabalhar mais com traumato, vai ver muitos acidentes desse tipo. E vão ver fraturas graves, né? Eu, particularmente, na ortopedia, eu prefiro, não é que eu prefiro, falar que prefere é uma coisa esquisita, né? Mas assim, eu tenho mais facilidade e às vezes tenho mais motivação para atender paciente traumático, que eu acho que recupera mais rápido. Não que eu não gosto de disco, síndrome de impacto no ombro, mas é mais canseira para você atender, porque a coisa vai mais arrastada, você tem que ter paciência, tem que ter adesão do paciente. Agora, traumático não, é aquela coisa igual na área respiratória. Eu não atuo na área respiratória, mas quando eu era acadêmico, ou eu atuava no domiciliar na parte respiratória, eu gostava de aspirar o paciente. Já aspirava, limpava, para mim está resolvido o problema ali. É agressivo? É, mas limpava. Ou estimular de tossir para eliminar aquele catarro, aquela secreção. Não tenho nojo, não tenho esse problema com isso. E nem tem que ter um pouquinho mais de estômago, né? Então, limpava e resolvia. Você vai lá na UTI, o cara mobiliza lá, faz todos os parâmetros do ventilador, resolve a vida do paciente rapidinho. Então, essa parte que resolve mais rápido, às vezes motiva mais. Aquela coisa mais arrastada é mais difícil. Aí eu aprendi a ter mais paciência nessa parte, que eu atendo hoje em dia paciente da neuro também. Então, eu aprendi a ver pequenos detalhes de evolução e começar a aprender a ter paciência com isso. Porque realmente a gente quer resultado mais rápido, quer melhor e logo, né? Então, isso vocês têm que ter noção. Na ortopedia, tem que ter mais paciência, ortopedia básica. Na traumata, você vem mais rápido. Até fratura grave como essa, você fala assim, nossa, como que esse cara recuperou rápido? Como que essa garota recuperou rápido? Porque a traumata é isso, o osso consolidou, vai embora, né? Mas, infelizmente, gente, às vezes vai ter sequela, né? Infelizmente vai ter sequela. Porque você não vai conseguir estender o cotovelo dele todo, porque foi muito grave, diminuiu o espaço articular. Você não vai conseguir flexionar o joelho dele todo, mas tem que dar o máximo de quê? Funcionalidade. É isso. Dentro do que pode ser feito, função. Perfeito aqui? Então essa aqui, ó, é o mais difícil você manter a função. Essa aqui também. Essas outras, muito fácil, então muito rápido. Correto? Como vocês acham que foi a fratura do Anderson Silva? Lembra? Foi. Que ele foi dar um golpe, bateu na tira do outro e fraturou. Dessas quatro aqui. Complexa. Fácil, só quebrou. Complexa. Teve a cirurgia, né? Não foi simples, não foi simples. Ah, não, você dizer que não tem Mas ele cirurgia. tortou, você descarregou o peso? Mas poderia ser pior ainda. Poderia ser aquela multifragmentar. Não teria como naquela golpe ali você segmentar. Não teria como. Correto? Agora, um acidente grave de carro, moto, pode ser segmentar. Moer, aí às vezes tem que amputar. Às vezes tem que colocar uma prótese. Entendeu? Porque, infelizmente, foi muito grave. Lacerou. Correto, gente? E quando lacera, não é só tecido ósseo. Aí vem tecidos importantes, como músculo, né? Como vasos importantes, não dá para fazer a vascularização nova, nervos, né? Perfeito? Então, infelizmente, o mais grave que seria aqui, ó, numa fratura dessa, teria que ser aqui amputado. Né? É o mais grave que a gente entende. Aí a amputação é para quê? Para preservar a vida do indivíduo. A vida. Porque se não amputar, ele pode ir a óbito. Correto? Mas é algo muito grave, né? Bom, então, tipo de traço da fratura. Como é que a fratura pode ser? O traço, a gente concorda que o traço pode ter dado um traço de fratura ali, ó.
Com e sem desvio? Se for com desvio, geralmente é cirúrgico, não é isso? E se é sem desvio, geralmente pode-se pensar no conservador. Quando eu falo assim, ó, pode ser, porque o que vai decidir é o médico, não é isso, gente? Então, se você não tem que ter esse discernimento, pode ter uma escola, lá no CREA, lá no UGOL, ou onde vocês for atender futuramente. Você tem que entender que fratura foi essa dele. Ah, foi assim, assado? Você vai perguntar para você, você tem que trocar ideia com ele. Ter segurança com você. Igual ele tem que conversar com o médico, ele tem que conversar com o paciente e mostrar, ó, sua fratura foi assim, assim, assado, olha o seu raio-x aqui, ó. Salva o seu celular, salva o seu computador, mostra para ele, manda para ele, isso é importante. Lógico que nem você tem que fazer todos esses detalhes, mas tendo um tempinho, envia para o paciente, mostra. O traço pode ser em espiral, pode ser oblíquo, tipo torto, não vai ser retinho. Transverso e em cunha, ou asa de borboleta. Tem uma achatada em asa de borboleta. A gente vai ver alguns exemplos aqui, tá? Se o osso está aqui, ó, imagina que é meu osso do rádio. Transverso é fácil de identificar, assim. E que é o oblíquo? Assim, não é? E quem é espiral? Rodou, uma espiral, igual o caderno de vocês. E esse aqui, em cunho de borboleta, que é mais como se fosse um achatamento. Muito comum, por exemplo, em vértebras, tá? Do idoso, que é osteoporose. Perfeito? Quem caiu por uma altura maior, caiu sentado, caiu em pé, aí vai. Né? De novo, espiral, oblíquo, transverso e cunho. A gente vai ver essa imagem aí para vocês. Essa imagem eu mostrei na aula passada, né? Para introduzir o assunto fraturas para vocês. Vocês lerem esses slides. Bom, essa aqui é uma fratura aberta ou fechada? Não dá para saber. Se olhou aqui no raio-x, não dá para saber. Mas imagine pela gravidade que esse fragmento ósseo possa ter gerado uma perfuração no osso, perfuração na pele, que seja aberta. Não dá um indício que seja aberto? Aí você está vendo um raio-x. Mas quando você olha o raio-x, você fala, acho que foi, sim, pode ter sido aberto. Qual que é o risco da aberta? Infecção. Não é infecção. Não sei se é a tíbia. Aí a tíbia e a fíbula, perto do tornozelo, olha aqui, ó. Olha o pé dele aqui, ó. Calcâneo, talos, navicular, cuboide, ó. Pé. E aqui, foi um terço médio para distal, né? Não foi bem distal, ok? Então essa é aberta. Mas o ideal é que a fratura seja fechada, para ter comunicação com o meio externo. O ideal não, o ideal é que não tenha fratura, né? Mas o ideal é que tenha fratura menos grave, né? A fechada vai ser menos grave. Graças a Deus, né? Mas a fechada já. Então a aberta, ela agride muito, né? Olha só a imagem. Né? Então, para você socorrer uma pessoa dessa, tem que chegar lá com alguma coisa estéril para colocar ali, para tirar do asfalto. Não vou mexer muito. Imagina o cuidado que o pessoal do SAMU, do Corpo de Bombeiros, tem que ter com esse paciente ali que se acidentou. Estou falando de carro, moto, mas qualquer lugar que ele tenha acidentado dessa forma. Isso é um trauma de alta energia. O que é alta energia? Um impulso muito grande de força e força externa. Então, observe o que está exposto. O pé dele está aqui. Pode ter lesões vasculares importantes que podem fazer com que, infelizmente, ele tenha que amputar esse segmento? Pode. Pode ter atingido o nervo que vai perder movimento. Né? Qual é a grande vantagem? Às vezes, uma fratura grave como essa, ele não tem lesão vascular que é importante, os vasos estão protegidos ali, não tem lesão nervosa, é osso, tecido muscular, né, tecido mole, e a pessoa recupera a função. Tá? Não posso afirmar, isso aqui é uma figura aleatória que a gente pegou para vocês. Tá? Mas nesse caso aí, o senhor acha que teve que amputar? Difícil falar, igual eu falei, difícil. Não tem como falar, tem que ver com o cirurgião vascular, ver como é que é. Né? Grande risco? Mas não posso afirmar. Não tem jeito de falar. O próprio médico recebe esse paciente aqui, ó, ele vai fazendo os procedimentos esperando. Aí ele viu que teve lesão vascular, chama o médico para fazer essa cirurgia também junto com ele. Aí vai ter que refazer. Nesse caso aqui, ó, você tem que torcer para não ter lesão nervosa e vascular importante. E para não perder muito sangue e ter o risco de óbito. Depois de se preocupar com a cirurgia, às vezes vai ter que colocar o osso no lugar e vai fazer a cirurgia, imobiliza e provoca a cirurgia, vê o melhor procedimento. Essa é uma aberta exposta. Fratura exposta, o que é?
Depois vocês viram a imagem do raio-x. A imagem da lesão fica mais fácil de entender que é exposta, né? Exposta é aberta. A comunicação entre o foco fraturário, o que é o foco fraturário? O osso, e o meio externo, a contato com o meio externo. A exposição óssea pode não ser visível, mas a comunicação entre o hematoma fraturário, o inchaço, o edema ali, o sangue e o meio externo contaminado. Nem sempre, igual nessa figura aqui, ó, dá para você visualizar o osso, mas ela foi aberta porque você tem ali a região, o foco fraturário exposto, aberto. O sangue, o hematoma, tudo que formou ali, mas às vezes não dá para você enxergar o osso que você está enxergando aí não. Tá? Então a imagem do osso nem sempre é visível. Então, fratura exposta, a comunicação entre o foco fraturário e o meio externo. A exposição óssea pode não ser visível, mas a comunicação do hematoma, do inchaço, do edema, da região ali onde foi feita a fratura. Certo? Mais uma vez, muito comumente, o aluno, as pessoas que estão aprendendo a parte de fratura, acham que tem que ver o osso, e não tem. Você visualizar. Fraturas também patológicas. Tem a aberta e a fechada, que eu citei, né? Tem o tipo de fratura, traço, transversal, espiral, oblíquo. E tem também fraturas de outras ordens, que são fraturas patológicas. Ocorre no osso cuja resistência dele é diminuída. Tem algum processo destrutivo nele. Qual que é o mais comum aqui? Tem mais comuns e mais raros, né? Qual que é o mais comum? Artrose. Artrose não necessariamente. Artrose é o desgaste na articulação e tudo mais. Osteoporose. A osteoartrose não. Osteoporose. Esse osso com osteoporose é mais susceptível a fraturas. Com osteoartrose não necessariamente. Osteoporose sim, porque é mais porosidade óssea. O osteopeniôntico é mais comum fraturas no idoso, por exemplo. Colo do fêmur e coluna. Aí na coluna é aquela fratura por achatamento. Então no colo do fêmur é essa fratura transversa ou oblíqua. Ou até em espiral em alguns casos. É aquela fratura bem no colo do fêmur. Por que ali é mais comum? É onde geralmente tem mais rarefação óssea. Certo? Por exemplo, osteoporose. Quem é mais comumente afetado pela osteoporose? Mulheres brancas e magras. Mulher branca e magra. Mais que o homem, pela parte hormonal da mulher. Por que a branca? Porque os ossos da mulher negra são mais fortes que a mulher branca. Isso é composição óssea. E a mulher que tem menos peso, ela tem menos sobrecarga de peso corporal, ela tem maior risco de desenvolver osteoporose, porque ela tem pouca descarga de peso. Já para a osteoartrose é o contrário. Quem tem mais peso, mais chance de ter osteoartrose. Correto? Tanto que na osteoporose, mulheres ou homens que têm osteoporose, principalmente de mais idade, para pode ter jovem também, eles são indicados a quê? Caminhar, fazer musculação, atividade que tenha descarga de peso. Ele pode fazer hidroginástica, hidroterapia, fisioterapia aquática, natação? Pode. Mas ele pode fazer também 2 ou 3 vezes na semana, quando ele tiver controlada a sua dor for controlada, ele sair de só fazer, por exemplo, hidro todas as vezes na semana, ou 3 vezes, para fazer 2 ou 3 vezes de descarga de peso. É a orientação caminhar. Às vezes não dá para correr, né? Caminhar, fazer musculação com exercício de cadeia cinética fechada. E além de tudo, cálcio, né? Reposição de cálcio, sol da manhã, vitamina D, né? Bom, então ossos com densidade menor. É só osteoporose? Não, doenças mais graves na osteoporose, como por exemplo infecções no osso, osteomielite e outras doenças que podem deixar o osso mais frágil, tá? Mas principalmente a osteoporose. Aí, fratura às vezes sem ter impacto. Tem estudos que mostram que idosos às vezes fraturam o osso e depois caem. Aí como ele caiu, acho que fraturou porque ele bateu no chão, não, ele fraturou antes de cair às vezes. O osso é tão fraco. Você vai manipular o paciente na área respiratória, por exemplo, você toma muito cuidado. De repente ele tem osteoporose, ou manipulação que você faz na parte respiratória dele, uma senhora, um senhor, pode fraturar um osso. Né? Não foi porque você fez a manobra errada, porque tem osteoporose, ou tinha, e você não observou. Então a osteoporose tem que ser muito bem observada. Tá? Aí qual o exame que a gente faz para detectar se o paciente tem osteoporose? Densitometria óssea.
A gente quer ver se tem artrose, um raio-x simples, tomografia vê. Agora, exame de densitometria óssea aqui é importante que seja feito. Tá? Então, a principal causa de patologia que envolve fratura é, como eu falei, a osteoporose. Outras causas, além da osteoporose, causas menos comuns. Tumores ósseos, câncer no osso, deixa o osso mais frágil. Aí a tendência é fraturar, né? As pessoas têm tumores ósseos. Doenças osteometabólicas, como das mais diversas, osteomielite, é que o tumor está de outras regiões, que podem dar metástase para a região óssea. Tá? Perfeito? A osteomielite merece um destaque para vocês, porque a osteomielite, o paciente tem essa infecção, toda vez que a sua imunidade baixa, a osteomielite pode atacar de novo ali aquela região, né? Então, o risco de outras fraturas são importantes, tá? Então, a osteomielite é algo complicado, é uma infecção no osso. Então, é complexo, né? Então, quem teve aquela fratura aberta e desenvolveu osteomielite, é grave aí para o futuro do paciente, tá? Aqui é uma fratura na coluna, proveniente de osteoporose, muitas vezes. No corpo vertebral, observe aqui, ó. Qual foi o traço da fratura aqui? Transverso, né? Não foi oblíquo, tá, gente? Oblíquo quando é aqui, tipo uma diagonalzinha. Isso é o transverso. Não está certinho, mas é transverso. Mas foi fratura por achatamento. Observe aqui, ó. Vamos observar aqui, ó. Às vezes é difícil identificar essa fratura aqui no exame raio-x, né? Aí o que pode ser pedido? Tomografia computadorizada, porque a tomografia vê mais detalhe ósseo, tá? Então, se está na dúvida, se tem vértigo de coluna, né, é perigoso em lesão medular, pode-se pedir a tomografia computadorizada, tá? Tem a densitometria óssea, você tem osteoporose, foi detectada a fratura no raio-x, pode-se pedir a tomografia computadorizada. Por que não a ressonância? Porque a tomografia vai ver detalhe de parte mole ali, não tão bem como a ressonância, mas o intuito principal é perceber o osso. Então a tomografia é o padrão ouro, tá? Para ver o osso. Então aqui está claro, aqui na coluna lombar está fraturado. A imagem, olha como aqui está bem mais denso. Ó. Onde foi? Viu que ela achatou a vértebra? Ó. Percebeu a diferença? Olha o tamanho aqui. Olha o tamanho. Parece que ela está apertada, está esmagada, né? Fraturas também tumorais, olha essa fratura aqui, ó. Essa região. E tem outra aqui. Tá vendo? Uhum. Ó, olha o traço aqui. Esse aqui é um traço mais oblíquo, não é isso? Uhum. Olha o traço da fratura aqui, ó. Tá bem claro. E tem outra aqui. Esse aqui é uma criança. Parece física de crescimento. A física de crescimento dela. A criança. Tem tumor ósseo. Ok? Bem na física de crescimento, bem aqui. Esse de cima é oblíquo. É o de baixo é. Esse aqui é transversal. E as duas sem desvio. Então esse tratamento pode ser conservador. Às vezes, mesmo usando muito, tem que engessar, porque a criança vai mexer e tal, se engessar não vai deixar. Mas vai atrapalhar no desenvolvimento? Geralmente, ó, tem que ser acompanhada, porque quando é na física de crescimento pode atrapalhar. Tá? A fratura na física de crescimento tem que ser acompanhada. Pode ser que seja preciso fazer aplicação de hormônio, GH, né? Hormônio de crescimento. E fratura por estresse. Quem gostar de trabalhar com esporte vai conviver muito com isso. Fratura por estresse. Por overuse, overtraining, excesso de impacto, corredores, saltadores, que trabalham tanto alta performance que pode ter fratura por estresse. Estresse da região. Então, o que nós temos? Olha como tem que observar com muito cuidado aqui, ó. Tá vendo a fratura aqui? Observaram? É um traço pequenininho de fratura. Obviamente, fratura por estresse vai ser conservador, não é? A pessoa tem que parar de jogar e tal. Fratura por estresse. Olha aqui, ó. Consegue perceber? É bem difícil, hein? Onde que tá no... Ah, tá. Certo? Então, na dúvida, gente, o médico
deve pedir a tomografia computadorizada e ver detalhe ósseo, tá? Por exemplo, se você bater o carro, alguém bateu na traseira, o carro dele fez aquele chicote no pescoço, né? Não há um alto risco de lesão aqui na cervical, então você tem que fazer, às vezes o raio-x não deu para identificar, vai ter que fazer o quê? Tomografia computadorizada. Então, fratura por estresse ocorre em um osso com estrutura ou resistência normais, não tem osteoporose, não tem nenhum dano estrutural, submetida a sobrecarga excessiva. O que é sobrecarga excessiva? Correr, saltar, né? Atividade de alto impacto. Aí a pessoa está treinando além do que ela deveria, né? Isso acontece geralmente com atletas de alta performance e alguns atletas recreacionais. Estão treinando além da conta. Aumentou a carga demais, aí o corpo sentiu, tá? Carga de trabalho. Certo, gente? Isso aqui é mais que vai trabalhar com a área esportiva, fratura por estresse. Mais como onde? Fratura por estresse? Tíbia. Os inferiores. Inferiores, né? Tíbia, fêmur, ossos do pé, tá? Eu estou mostrando para vocês na tíbia e ossos do pé. Fratura periprotética. O que é peri? Próximo. Fratura que ocorreu próximo a uma prótese. É raro. Você colocou uma prótese de joelho, quadril, de repente caiu no banheiro, ou tinha já osteoporose não tão elevada e optou por fazer a prótese. Uma das coisas que a pessoa não vai para a cirurgia de prótese é quando tem osteoporose avançada. Porque aí o médico vai calcular o seguinte: será que esse osso consegue absorver essa e consolidar ali com aquela prótese? Será que ele vai conseguir? Porque a prótese de quadril entra na medular óssea, né, e tem a cabeça do fêmur, faz seu acetábulo, a gente chama de prótese total de quadril, é isso? A artroplastia total de quadril. Então, se o osso consegue abraçar essa prótese, aqui foi uma fratura do fêmur próximo à prótese de joelho. Tá vendo? É porque esse osso não aguentou ali. Aí pode ser uma queda, como eu falei, pode ser algo parecido. Periprotética, próximo à prótese. Olha o traço da fratura. Transversal, oblíquo, transversal de novo. Olha a fratura periprotética. A prótese de ombro não é tão comum como a de quadril e joelho. Olha aqui, ó. Meia medular óssea, aqui da cabeça numeral. E a prótese foi bem pertinho. A fratura foi bem pertinho. E aqui teve desvio, não teve? Uhum. Teve desvio. Então essa é uma fratura periprotética. Próxima prótese. Não é tão comum, tá, gente? Não é comum. Ela pode ter até aberto a fratura também, que está exposta também. É, tá bem pertinho lá da pele. É. Aí só na imagem mesmo pra ver. Então, essas fraturas aqui, ó, periprotética, por estresse, né? Fratura por alguma doença metabólica, tumor, não são tão comuns, tá? Mas podem existir. Não são tão comuns. Muitas vezes o paciente que fez a prótese caiu, tá? Cai no banheiro, cai em casa, tem déficit de equilíbrio, mais idoso. Geralmente quem vai para a prótese, geralmente é uma pessoa de meia idade para idoso, né? Então, já tem osteoporose acumulada, tem alguma patologia de base, o risco é maior. E agora, depois que vocês entenderam mais alguns tipos de fraturas, depois vão ler com mais calma aqui, se tiver dúvidas, vão trazer para mim na próxima aula essas classificações, certo? Transverso, oblíquo, as classificações. A que eu menos vou cobrar de você é aquela A1, A2 e A3. Certo? Aí que é exposta, aberta ou fechada. O traço da fratura. Se é simples, complexa, multifragmentar ou segmentar. Isso a gente vai ter que cobrar de vocês. Tá? Agora, consolidação. Isso aqui é a parte mais importante da aula de hoje. Quanto tempo demora para esse osso consolidar? E quanto está consolidando? Pode ter descarga de peso? Qual é o procedimento da fisioterapia? Pode ganhar ADM? Pode fazer trabalho de força? Essa é a dúvida principal de vocês no trabalho de fisioterapeuta, não é isso? Entender a fratura é importante, que a gente já viu? É.
Mas o mais importante agora é o tempo de consolidação, que vai dizer quando você vai intervir, né? O que você pode fazer? Então a consolidação é importante a gente conhecer. Olha só. Consolidação óssea, vulgarmente falando, osso colar, né? Consolidar, é o processo de regeneração do tecido ósseo pós-fratura. Depois que você fez o procedimento correto, o médico no caso, no pós-fratura, leva à formação de novo tecido ósseo. Diferente da cicatrização, cura com formação de tecido idêntico ao original. Então aqui o osso vai ser tecido idêntico, não é igual a cicatriz na sua pele, não. Pode formar ali um tecido diferente. Não, o osso é o mesmo. E dependendo da fratura, vai ficar com consistência mais forte ainda. Ali não vai fraturar mais. Então vamos tentar estudar esses tipos de fraturas aí. Com calo ósseo, sem calo ósseo, né? Agora é o nosso foco aqui. Bom, vamos só entender o seguinte. Na fratura, o osso vai regenerar, vai? Só que leva um tempo para isso. Para ele regenerar por completo. Mas quando ele está em estágio de regeneração, eu posso fazer algumas coisas? Sim. Recurso analgésico, anti-inflamatório, mobilidade, até um leve fortalecimento em alguns casos eu posso. Certo? Tem casos que pode descarregar peso. Quem colocou fixador externo? Fixador externo. Pode descarregar peso no segmento. Ah, colocou uma placa, parafuso, uma haste. Não pode descarregar peso membro inferior, por exemplo, não entorta essa haste. Então são procedimentos diferentes. Tá, que só com imobilização não pode descarregar peso. Pode desalinhar esse fragmento ósseo. O que acontece na fratura? O médico chegou, teve desvio. O que ele vai fazer? Ele vai tracionar e colocar no lugar. Ele tirar do desvio e colocar no lugar. Isso chama-se o quê? Redução. Reduziu a fratura. O que é reduzir a fratura? Colocar no lugar. Certo? Reduzir e colocar no lugar. Igual quando tem luxação. E também usa esse termo. O ombro saiu do lugar, o quadril saiu do lugar. Tem que reduzir essa articulação, ou seja, colocar no lugar. Perfeito? E o médico pode colocar a fratura no lugar manualmente? Pode. Ele pode colocar essa fratura no lugar com cirurgia? Aí entra uma cirurgia comum, chamada RAF. O que é a RAF? R-A-F-I. RAF. Redução aberta com fixação interna. É diferente do fixador externo. É diferente de tala, gesso. Então, o mais utilizado nas fraturas, com desvio principalmente, é a RAF. O que faz? Reduz, mas para isso tem que abrir, cirurgia, redução aberta, com fixação interna. Fixou com o quê? Fio de Kirchner, um fiozinho, parece um cabo de aço, coloca lá na patela. Colocou placa com 4 parafusos, colocou um pino intramedular. Então são vários procedimentos que vocês vão ver, que pode ser feito na RAF. De novo, o que é RAF? Redução aberta com fixação interna. Fez a RAF, aí entra a fisioterapia. Muitas vezes, na maioria dos casos, pode fazer recurso analgésico anti-inflamatório, ultrassom, laser na articulação ali. Pode fazer mobilidade, só que tudo com muito cuidado, né? Pode fazer alongamentos leves. O que tem que restringir no início, bem no início, é fortalecimento mais intenso. Correto? Bom, então, consolidação é o processo de regeneração do tecido ósseo e forma um tecido idêntico ao fraturado, né? Essa é a parte boa. Então, consolidação óssea, fases. Primeira coisa, teve a fratura. Tem que fazer o quê? Reduzir e alinhar, não é? Alinhou. Desde o momento do trauma, já não começa o processo inflamatório ali? Então, alinhou e tal, a dor que ele está sentindo, né? A dor forte da fratura, o hematoma, o edema, né? Vai gerar um processo inflamatório. E vai gerar logo em seguida uma fase reparativa. E por fim, uma fase de remodelamento. O osso se remodelar e ficar forte. Certo? Então, essas são as fases: fratura, alinhou, reduziu, inflamatória, reparativa e remodelamento. A gente vai estudar com vocês agora. Essas são as fases aí do processo de consolidação. Bom, então aqui, ó. Teve a fratura, não teve? Tem que alinhar isso, colocar no lugar. Vai ter um processo inflamatório que você vai fazer uso de anti-inflamatório, analgésico,
recursos da fisioterapia também que são analgésicos inflamatórios, né? E vai começar uma fase reparativa, vai reparar esse osso, até o remodelamento dele completo. Nesse caso aqui, ó, que eu já explicar, formou-se um calo ósseo. O que é calo ósseo? Esse osso formou um calinho, ou seja, ficou mais resistente ainda. Isso é bom, para dar mais resistência, certo? Aí você vê que tipo de fratura tem calo ósseo, que tipo de fratura não tem calo ósseo. Não é tipo de fratura, na verdade, que tipo de procedimento foi feito. Se é cirúrgico ou conservador, tá? Então vamos lá. A fase inflamatória, ela vem depois de qual fase? Depois da fratura, óbvio, né? Depois do alinhamento, né? Alinhou o osso, né? Por que alinhou? Para passar para a próxima fase, que é a fase inflamatória. Onde vão chegar vários produtos da inflamação que vai substituir esse tecido que foi, entre aspas, necrosado, destruído, né, por um tecido novo, não é isso? Então aqui, ó, o periósteo vai tentar reconstruir esse osso morto. Aqui, ó, teve a fratura, tem um hematoma, tem um inchaço e vai reconstituir isso aqui. Isso é a fase inflamatória. Quando o paciente está tomando remédio ainda, está fazendo a fisioterapia, não pode pegar muito pesado com ele ainda, mas pode-se fazer a terapia anti-inflamatória, né? E também o início ganha de amplitude de movimento, e o ideal é que comece logo, porque quanto mais edema tem na região, principalmente quando a fratura é a próxima articulação, quanto mais edema tem, vai gerando rigidez, aderência, fica mais difícil mobilizar o tecido, certo? Vai criando as fibrosas, aderências. Se tem uma fratura perto do joelho dele, quanto antes eu começar a dobrar o joelho dele, respeitando a dor, fazendo flexão leve ali, ó, ele vai ter uma mobilidade melhor e não vai ficar com o joelho rígido. A gente está com o paciente lá, não está comigo, está com a professora Ilza, os alunos dela, que tem uma rigidez grande no joelho. Aí está com fisioterapia pré-operatória, fortalecendo e tal, para esperar liberar a cirurgia pelo SUS para ele, né, para fazer a mobilização. Aí eu perguntei para ele esses dias, vai fazer prótese, o médico já falou, vai fazer manipular o joelho, ele não sabe ainda. Né? Se vai dar para manipular o joelho e flexionar o restante, como é que está o desgaste, você tem que fazer uma prótese do joelho dele. Ele está ali fazendo, mas o joelho está duro, rígido, não flexiona, né? Isso com sequela grave. Isso foi por quê? De repente não fez a fisioterapia no tempo hábil, foi uma fratura muito grave, aí tem que investigar com mais detalhe. Certo? Como ele é paciente meu, eu não sei tanto detalhe assim. Eu só conversei com ele por alto. Só começa algumas coisas. Agora assim, a gente tem que ver qual é o procedimento de escolha para ele. Quem vai fazer isso aí, a escolha geralmente é o médico, mas ela vai consultar o fisioterapeuta, como é que está o estado dele e tudo mais. E está certo, fazendo fisioterapia pré-operatória. Pode demorar 2 anos? Pode, infelizmente pode. Eu tenho que conviver com essa sequela até 2 anos até liberar a cirurgia para ele. Quem tem condição financeira aí, às vezes, vai lá e paga a cirurgia. Né? Ou só tem que aguardar o convênio, o SUS. Quantos pacientes meus eu já falei assim, ó, vai lá e faz o convênio com a Unimed, faz um esforço familiar, cada um paga um pouco no Unimed, no IPASGO e outro. Depois passa a carência de 2 anos, você faz a cirurgia e depois você pode pagar. Então é melhor você fazer isso que você ficar convivendo com esse problema aí sempre. Né? Infelizmente, o ideal não seria isso. O ideal seria o SUS já ter chamado ele e feito a cirurgia logo. Né? Mas tem esse problema, ele sabe que existe. Né? Então o paciente sofre com isso. Tá? Então, para não sofrer com tudo isso, o que eu estou falando para vocês? Se for da sua parte de fisioterapia, você não pode ter medo de mobilizar o joelho dele. Porque senão, se foi por negligência sua, é ruim. Agora, se for porque o médico indicou, é outro papo. Né? A gente tem que tentar evitar esse transtorno. Aí depois que o transtorno tem instalado, vamos ver o que a gente vai fazer para melhorar. Não é verdade? Então, isso é muito importante, vocês. O conhecimento aqui, ó. O conhecimento, correto? Porque dá medo, concordo com vocês. Vamos mexer na joelheira, fraturou agora, mas tem que saber, conversar com o médico, trocar ideia, né? Estudar sobre o assunto, tá? Saber os tipos de fratura. E a fase agora aqui, ó. Depois da fase inflamatória vem a proliferativa, né? Vai proliferar tecido bom. Aí aqui vai formar, ó, uma organização que é onde teve esse hematoma. Então esse sangue aqui vai ser eliminado, o edema, aí forma uma cartilagem e osso adequado para esse tecido. Tecido de granulação. Aí começa a remodelar
esse novo osso. Perfeito? Para toda essa etapa, hoje em dia, o laser ajuda muito, PRP, plasma rico em plaqueta, então tem vários processos que estão acelerando esse processo de consolidação. Pode ser aplicado o PRP, né? Então outras coisas mais. Não só para osso, para tendão, para ligamento, tá? Então, é melhorar, acelerar o processo de consolidação. Mas fase inflamatória proliferativa vai ser mais eficaz, mais rápida, no indivíduo adultos jovens como vocês, por exemplo, em crianças, menos em idosos. Né? E a última fase, que é a fase de remodelamento. Tu vai remodelar esse tecido, vai formar um tecido agora novo, né? Lembrando que quando tem calo ósseo, aí a gente vai ver qual procedimento foi feito. E quando não tem calo ósseo, é outro procedimento. Então agora é uma cartilagem persistente, resistente, revascularizou a cortical óssea. E aqui o osso agora está remodelado. Essas aqui são as últimas fases da consolidação. Que no fêmur vai demorar às vezes 5, 6 meses. Na tíbia, 3, 4 meses. Ou para mais, ou para menos, dependendo da idade do paciente, alguma comorbidade, alguma doença. Certo? Obviamente você tem osteoporose, um tumor ósseo, o osso é muito mais frágil, né? Ok com as nossas consolidações? Então, a última parte da aula de hoje, para a gente fechar isso aí, ó. Para ver calo ósseo, essas coisas. Então, tipo de estrutura primária e secundária. A primária aqui em vermelho, ó, direta, sem formação de calo ósseo, depende da estabilidade absoluta, osteossíntese estável. O que é essa aqui? Que tipo de fratura de consolidação é essa? Perdão. Cirúrgica. Teve cirurgia. Veja bem, a primária é o quê? É aquela que teve desvio, optou pela cirurgia por algum motivo. Direta, tem que fazer um procedimento que é a RAF, redução aberta de fixação interna, ou tem que fazer o fixador externo, sem formação de calo ósseo, não forma calo ósseo nessa. Depende da estabilidade absoluta, tem que estar totalmente alinhado ali, ó. A osteossíntese, parafuso, placa, haste, reduziu, colocou no lugar, tem que estar fixado perfeito. Osteossíntese estável. E a secundária? É a indireta, que por sua vez tem formação de calo ósseo. Estabilidade relativa. E estabilidade relativa? Vai colocar uma tala, um gesso, é certeza que vai ficar retinho. Se o paciente de repente der alguma coisa errada, não vai. Nossa, só se quebrar, só se entortar a placa, parafuso. Porque é estável. Aqui não. É uma tala, como eu falei, gesso, antigamente era muito usado. Estabilidade relativa. Pacientes não operados, ou seja, não passaram por cirurgia. Então gravem. A primária é cirúrgica, a secundária é conservadora, ok? Aí fica fácil de ver. Mais fácil para vocês. A conservadora forma calo ósseo. A outra não. Certo? Essa conservadora que forma calo ósseo, por quê? Para proteger mais ainda a região ali, ó, porque nem sempre tem estabilidade absoluta. Aí vocês me perguntam muito assim nas aulas. E aí, Dali, vai tirar o implante metálico na primária? Nem sempre. Muitas vezes o paciente vai ficar com um implante metálico o resto da vida. Alguns casos tiram, está superficial na pele, está quase perfura na pele, tem que tirar. Certo? Dúvidas na primária e na secundária? Entender essas primeiras partes da fratura aqui, ó. Aí a próxima aula eu vou falar muito de avaliação, vou avaliar a fratura. Inspeção, palpação, mobilidade. A gente vai fechar isso aí. Até aqui tá tranquilo? Sim. Seria muito importante vocês lerem desde o início aqui até um pouco mais à frente esse slide para a próxima aula, tá? Para a gente tentar discutir melhor. Então, essa é a última matéria nossa teórica antes dos trabalhos de vocês, né? Que é já na semana que vem, é isso? Sobre coluna, tá? E tendo dúvida no trabalho de coluna, anatomia, cinésio, avaliação e tratamento, eu me perguntando. Agora, gente, tenta usar muito o quê? Como eu já pedi. Vídeo, imagem, fotos, exame, tratamento, isso que é o mais importante, tá? Dúvida aqui? Pergunta?